Alô, meus irmãos e minhas irmãs de todo o Brasil. Graça e paz para todos vocês. Eu não vou dizer o nome de todos porque são muitos, mas eu agradeço de coração. Você sabe, eu estou aqui acompanhando os seus comentários, o que você manda. Eu estou aqui e recebo de todo o coração, de braços abertos. Fico muito feliz por você comentar. Ô, irmão Nilson, estamos juntos, estamos nessa, tal. Você, ô, irmão, eu te achei. Ô, graças a Deus que você me achou. Eu fico muito feliz por isso daí, né? Eu fico muito contente que eu estive agora, domingo, eu estava, domingo, né? Ontem eu estava na casa de um rapaz e, e eu comecei a falar e eles me perguntaram alguma coisa sobre sobre dízimo. E aí entrou num assunto completamente diferente, me perguntando sobre vida eterna. E eu disse para eles que a salvação não é pela vontade, pelo querer do homem. Por isso que o título dessa mensagem que eu tenho nesse momento é essa: mente lavada. É o título, o nome dessa mensagem, mente lavada. E eu conversando com este casal, eu disse para eles que a salvação não é como muitos estão pregando, estão ensinando na sinagoga, nesse local de ensino, que eles dizem que a salvação depende do aceitar Jesus como Salvador. Aí ele me disse, o marido dela me disse, mas a salvação nós temos o livre-arbítrio. Eu falei, se aonde está escrito na Bíblia? Eu falei, me mostra. Me mostra dentro desse livro. Aonde existe? Não, mas é a gente que decide se a gente quer ir para o céu ou se a gente não quer. Eu falei, então me mostra. Aonde? Onde está aqui que a salvação depende? Aí eu falei para a esposa dele assim, abre para mim, lá 8 de Romanos, versículo 29 e 30. Diz, vós fosse predestinado. Aí ele já regalou os olhos. Fosse predestinado, foram justificados e santificados em Cristo. Mas agora você me deixou... Não deixei você confuso, não, tá aí. Mas eu nunca ouvi falar de predestinação. Nós somos predestinados. É Ele quem nos salva. Não há salvação fora da vontade de Deus. Aliás, eu falei para eles, nós já viemos a este mundo salvo. Aí ele ficou com os olhos regalados. Eu falei, você, nós, quem é de Deus? Eu falei, 8 e 9 de Romanos diz, quem é de Deus tem o Espírito. Aquele que tem o Espírito de Deus, esse é de Deus. Eu falei, o que quer dizer isso? Mas como é que eu vou saber que eu só tenho o Espírito de Deus? Eu falei, leia o versículo 15, o 14. O 14 diz que quem é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Eu falei, então, se você é guiado pelo Espírito de Deus, a sua mente está ocupada em Deus. A sua mente está em Deus. Você só medita nas coisas de Deus. Você só procura fazer o que é bom. Então você sabe. Então, eu percebo que essas pessoas, como o nome da mensagem é esta, né? Mente lavada. Por quê? Porque essas pessoas estão com a mente cauterizada. A mente delas estão praticamente contaminada com este mundo religioso que contaminou a mente. E a mente da pessoa é como uma terra fértil, uma terra boa. Tudo que se plantar. Se você pegar uma criança de pequeno e o pai nunca dizer, eu sou seu pai,
E essa é sua mãe, essa é sua avó, esse é seu tio, esse é seu avô, a criança vai chamar a pessoa pelo nome, que a criança não sabe. Mas de acordo com que você ensina papai, mamãe, vovô, vovó, tio, e a criança vai aprender irmão e tal. Mas se você não ensinar, a criança não vai saber. A criança vai querer chamar a pessoa pelo nome. Não vai chamar a pessoa de pai, de avô, de mãe, de tio e tal. Por quê? Então, assim, se não ensinar, o povo não aprende. Porque eu disse assim, olha, o que vocês aprendem dentro da denominação não dá 10% dentro desse livro. 90% é mentira. Eu falei, porque Romanos 3 e 4 diz que todo homem é mentiroso. A mentira é grande na boca do povo. Aí ele falou assim, aí eu falei, vamos lá. Eu falei, lá o que diz lá em Efésios, capítulo 1 e versículo 4. Vós fosse predestinado e fosse separado antes da fundação do mundo. Deus já determinou, já separou para ele. Eu falei, vamos ainda em Efésios 2 e 8. Embora que ali é mais para os judeus, é que o Paulo estava escrevendo aquela carta 2 e 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele parou. Eu falei, e o 9? Não é pela obras para que ninguém se gloria. Ele falou, mas você está ouvindo? Paulo estava dizendo para aquele povo judeu que vivia dentro da lei que a salvação é pela graça, não é pela lei. Todas as religiões vivem debaixo da lei, e a lei é uma maldição. Gálatas 3, versículo 10 e 11, todos que estão na lei estão debaixo de maldição. Ele ficou um pouco meio assim. Eu falei, você está vendo aí, ó? Ele falou, mas aí está dizendo aí que é pela fé. Eu falei, leia de novo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, tá vendo? Não vem de vocês. Tá vendo? A fé não vem de vocês. E outra coisa, a fé não é de todos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, a fé não é para todos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Hebreus 11, versículo 6. Então, é uma coisa que é fácil dizer eu tenho fé, mas eu quero ver colocar a sua fé em prática. Ele falou assim, então, quer dizer que nós já vem esse mundo salvo? Eu falei, vem. Então eu não preciso ir na igreja. Eu falei, mas quem disse que você tem que ir na igreja? Se você é a verdadeira igreja. Eu falei, 3:16 de Coríntios não fala que nós somos a verdadeira igreja de Cristo? Mas então eu perdi meu tempo lá dentro. Eu falei, lógico que perdeu o seu tempo. Então 23 anos eu fiquei lá dentro, eu perdi meu tempo, foi tempo perdido. Você perdeu 43 anos, você perdeu 23 anos. Eu perdi 43 anos lá dentro. Aí ele falou assim, mas então não vale a pena. Eu falei, nunca valeu, não é que não vale, nunca valeu a pena. Você sabe o que é aquilo ali? É uma empresa. É uma empresa para tomar dinheiro do povo. Não é nada mais do que isso. A única coisa que ela tem é, ali, eles colocam ali o nome, tem ali o CNPJ, o nome, e o povo vai, porque aprendeu desde o início errado e prossegue errado. Mas as pessoas não têm conhecimento, porque a mente está cauterizada, a mente está suja, está imunda com essa imundícia da mentira ensinada por esses homens. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que ser batizado. Você tem que dar o dízimo. Você tem que vir nos cultos, nas correntes, que chama corrente de oração, círculo de oração, mesa de oração. Você tem que ser ungido. Seus filhos têm que ser apresentados na igreja. Você tem que estar na escola dominical. Você tem que estar... Aí eu falei para ele, eu falei assim, meu amigo, todas essas coisas não é necessário. Eu falei, porque Deus escolheu Jeremias antes, aliás, escolheu o apóstolo Paulo,
Gálatas 1:15, ele foi escolhido antes dele nascer. Ele não tinha nem nascido, Deus escolheu ele. E o que ele foi? Um perseguidor. Perseguiu o povo de Deus. E sem saber que ele tinha o chamado de Deus. Jeremias, Deus disse para Jeremias, antes que tu nascesse, antes que tu existisse, eu te vi. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Eu te vi, Jeremias. Antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei e te pus por profeta. Eu falei, você quer saber mais ainda? O que acontece é o seguinte, não existe, levei ele lá nas partes, foi diabo. O que é o diabo? O diabo está vendo? Eu falei, capítulo 5 e 8 de Pedro, o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O mundo tem 8 bilhões de habitantes. Que diabo é esse? Foi, sabe quem que é o diabo? Sua carne. Sua própria carne é o diabo, que anda em derredor de você, bramando. Mas os crentes têm um negócio de tudo, se é uma benção, ele joga para Deus. Oh, consegui isso, consegui uma vitória. Aí ele joga para Deus, vai lá na frente da testemunha. Mas qualquer derrota, ele joga em cima de Satanás. Quer dizer que então eles têm dois deuses. Um Deus que eles acham que abençoa eles e um Deus que atrapalha a vida deles. E eu falei para ele assim, o diabo, aí quando eu mostrei lá na carta de Hebreus, capítulo 2 e versículo 14, que os filhos de Deus se revestem de carne, como está em Jó, capítulo 10, versículo 11 e 12, que o Espírito se reveste de carne. Eu falei, o Filho de Deus também se revestiu no ventre de uma mulher. Eu falei assim, e ele teve o poder de desfazer aquele que tinha o império, o poder da morte, isso é o diabo. Foi aniquilado. Ele olhou e falou, o diabo foi aniquilado? O diabo foi aniquilado. O diabo não existe. Eu falei, vamos lá em Hebreus 9, 26. Olhou lá e falou, e o pecado foi aniquilado na cruz de Cristo. Eu falei, existe pecado? Rapaz, agora você... Existe diabo? Sabe? Por quê? Porque eles não ensinam. Não existe pecado, não existe diabo. E sabe quem é Satanás? Aquele que opõe. O que Pedro 16 e 23 de Mateus, quando Jesus diz que em breve ele seria entregue nas mãos dos homens e os homens iam crucificar, iam matá-lo e assim por diante, Pedro quis impedir. Ele diz, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava opondo. Qualquer um que tenta impedir, opor na vida de uma pessoa, é um Satanás. Ficou meio assim. Eu falei, então esse negócio de diabo, Satanás, essas coisas aí, a igreja se usa muito sem saber que é a nossa própria carne. E foi explicando, eu falei assim, quem é o diabo? Vamos lá. 6:70 de João. Jesus disse, eu não escolhi 12 apóstolos. É um diabo. Judas era um diabo. Mas Jesus chamou um outro também de diabo. Jesus chamou Moisés de diabo. Está lá em João capítulo 5 e 45. Porque lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo ali 9 e 10, diz assim, que o acusador da nossa alma, quem é o acusador? O acusador, que é o diabo. E quando Jesus estava conversando com os fariseus, ele dizia, eu não vos acuso, quem acusa é Moisés, 5:45. Quem acusa é a lei. Tudo que acontecia levava a Moisés. Mas a pessoa que está com a mente imunda, ele não consegue entender essas coisas. Porque esse livro está fechado para muitos. Muitos, como eu disse, eu falei nessa reunião que eu estava reunido nessa casa, eu disse para eles
Jesus disse, 22:14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Foi o que é pouco? Eu falei assim, então você vê abarrotada, esses grandes congressos, esses grandes movimentos que acontecem ao nosso redor. Você acha que esse povo vai para onde? Pouco. E o que é salvo? Eu falei, qual a diferença de um ateu e de um crente para Deus? O ateu não acredita em Deus, e o crente? O crente apenas é um religioso. Qual a diferença dele? O que Deus, se o espírito que está dentro, não importa que ele seja espírita da macumba, católico, do candomblé, seja de qualquer que for muçulmano, ele pode ser de onde for, ou nunca fez nada, 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 nada. Se o espírito que está nele é de Deus, ele volta para Deus. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Se o espírito é de Deus, ele volta para Deus. Mas se ele não é, ele pode ser o maior religioso da face da terra, o maior pregador do mundo. Jesus vai dizer, como disse aquela passagem lá de 7 de Mateus, e versículo 22 de Mateus, 22, 23. Não vos conheço, mas eu fiz tal, não te conheço, nem sei quem é você. Ah, mas eu curei, eu expulsei, eu fiz, não te conheço. Então, muita gente está enganada. Por falta de conhecimento, a mente deles está cheia, carregada de religião, de mentira, de engano e de promessa. Mas a graça veio para limpar, para tirar da mente deste povo, da mente desses homens, dessas mulheres, o que a religião colocou, mas a graça está trabalhando para eliminar, para lavar, para limpar. Por isso que o título da mensagem é essa, né? Mente lavada. E se lava a mente não é com água, é com a palavra. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou bem ao seu coração, se você ainda não é inscrito, inscreva no meu canal. Um abraço, meu irmão Macir. Um abraço, meu irmão Nils, meu irmão Rogério, meu irmão Cícero e os demais irmãos. Um abraço para vocês. Graça e paz para vocês todos. Bye, bye.